Boa tarde aos meus queridos seguidores, aqueles que assinaram, que se inscreveram no canal, meu muito obrigado. Você que está vindo hoje, assistindo essa aula hoje, seja bem-vindo, espero que você goste, espero que você compartilhe, esse canal. E hoje eu vou tocar numa ferida. Uma ferida chamada audiência de custódia. Mas antes de mais nada, eu gostaria de sugerir uma leitura para vocês. Um livro que me marcou muito. Francesco Carnelucci, As Misérias do Processo Penal. Se vocês lerem e compararem com o que está acontecendo, vocês vão ver que da época de Carnelucci até hoje, praticamente nada mudou. Eu gostaria de estar falando aqui sobre uma justiça célere, uma justiça rápida, uma justiça justa. Mas, infelizmente, eu tenho que falar que a justiça criminal, muitas vezes ela é injusta, ela é paquidérmica, ela é lenta e muitas vezes ela é sancionadora, muitas vezes para inocentes. E muito disso passa pela culpa do advogado. Mea culpa, mea máxima culpa. O advogado, ele é independente. E muitos advogados parece que não aprenderam essas lições nos bancos da faculdade. E ser independente não é brigar com o juiz. Ser independente é lutar pelo direito até as últimas consequências. A advocacia nunca foi e nunca será. Nunca será uma profissão para covardes. E principalmente para aqueles que militam dentro da seara criminal. E antigamente funcionava bem diferente. O réu era preso, o delegado fazia o auto de prisão em flagrante, enviava uma cópia para o fórum, nós íamos no distribuidor, pegávamos o auto de comunicação de prisão em flagrante, analisávamos e fazíamos a petição, ou de relaxamento ou de liberdade provisória. Íamos até o gabinete do magistrado, despachávamos com ele, depois íamos ao gabinete do Ministério Público para conversar com o membro do Ministério Público. Se houvesse o deferimento, ficávamos atentos à expedição do alvará de soltura. Se houvesse o indeferimento, logo no dia seguinte ou dias depois, lá estávamos nós no Tribunal de Justiça com habeas corpus, pedindo liminar, despachando com o presidente do tribunal. E muitas vezes eu não vejo isso. E a situação ela vai se complicar cada vez mais quando a gente trabalha com aqueles réus que são nomeados pela assistência judiciária. É certo, é correto. O trabalho do advogado não é bem remunerado na assistência judiciária, mas você tem a opção, você tem a escolha de trabalhar ou não pela assistência judiciária. E se você trabalha pela assistência judiciária, você tem que dar o seu melhor. E eu, graças a Deus, fiquei muito tempo na assistência judiciária, até que Deus me deu a condição privilegiada de não mais precisar fazer assistência judiciária. Hoje, estou pretendendo voltar à assistência judiciária. Mas vou voltar na assistência judiciária para fazer júri, que é aquilo que eu mais gosto de fazer. Quando nós falamos da audiência de custódia, isso pode causar celeumas. Nós vamos tocar em feridas. Porque 30% da população carcerária do Brasil, ela está detida, aguardando julgamento. É isso mesmo que você ouviu. 30% dos presos brasileiros encontram-se em situação de prisão preventiva, de prisão temporária ou prisão aguardando julgamento de um recurso. E depois vem aquela situação que eu abordei
na aula de segunda-feira, que é a responsabilidade civil do Estado pela prisão indevida. Os tribunais têm entendido que não cabe indenização, mesmo considerando a teoria do risco administrativo, que o Estado só se exime no caso de culpa grave, no caso de caso fortuito ou força maior. Né? Um dia de prisão na vida de cada um de nós. Imagina você quando você fica doente, que você fica na sua casa, que você fica assistindo TV, que você fica de cama, você já fica completamente com vontade de sair, até nessa pandemia. Imagine aqueles que ficaram segregados no sistema penitenciário. E vamos falar o mais breve possível. E se formos segregados, presos indevidamente? Então, é mais ou menos como Jesus falou. Para os clientes constituídos, né, nós estudamos, etc., porque sabemos que vai haver uma retribuição monetária. Mas Jesus ele dizia o seguinte: você convide para a festa os estropiados, os mendigos, os coxos, os paralíticos, porque eles não vão ter como te retribuir. O cliente da assistência judiciária não tem como te retribuir, a não ser como um muito obrigado. Então, eu gostaria de tocar nesse assunto, falando com vocês sobre como atuar na audiência de custódia. A primeira situação é a seguinte. Quando falamos da audiência de custódia, nós temos que entender que todo o acusado que é preso em flagrante, em 24 horas, ele deve ser apresentado ao magistrado para a realização dessa audiência de custódia, e esse magistrado ele vai decidir se decreta a preventiva deste acusado, e aí ele fica preso até o final do processo, se ele estabelece medidas cautelares, como fiança, recolhimento domiciliar, aquelas do artigo 282, se encaminha o cidadão para tratamento de dependência química ou se ele relaxa a prisão. A gente precisa entender também que a audiência de custódia, nada mais, nada menos, cabe para nós algumas situações. Quando o juiz recebe o auto de prisão em flagrante, vocês vão ver isso no artigo 310, e aqui está a essência da aula, o que vamos fazer na audiência de custódia, a gente pode tomar algumas medidas jurídicas. A primeira, relaxar a prisão. Relaxar a prisão ou relaxamento de prisão em flagrante significa que o auto de prisão em flagrante possui algum vício ou alguma irregularidade. As mais comuns são os desrespeitos aos direitos constitucionais de permanecer calado, de não produzir prova contra si mesmo, de não constituir advogado, de se apresentar-se espontaneamente, mesmo assim ser preso em flagrante. A segunda situação, a que mais acontece, o juiz converte a prisão preventiva, a prisão em flagrante em prisão preventiva. Podemos atuar da seguinte maneira: se existe vício, se existe irregularidade, nós vamos postular verbalmente ao magistrado o relaxamento da prisão em flagrante. Se o auto de prisão em flagrante está correto, nós podemos requerer a sua liberdade provisória. E na liberdade provisória, a gente sabe que a liberdade provisória, ela existe em duas variantes, a com fiança e a sem fiança. Se o juiz fixar a fiança e o réu não tiver condições financeiras de pagar aquela fiança, você pode, nessa audiência, requerer a redução da fiança em até 2/3. E se ele conceder
a liberdade provisória, e ele for pobre, você pode postular ao juiz a conversão da liberdade provisória com fiança em liberdade provisória sem fiança. O que nós nunca podemos perder de vista, a prisão chamada de preventiva, ela não pode ser considerada como uma pena, ou não pode ser considerada uma antecipação de pena. Ela tem que obedecer aos critérios da necessidade. E se ela não for fundamentada, e se o juiz decretar a sua prisão preventiva, você deve ingressar com pedido de habeas corpus e ir até a última instância, se preciso for, para tentar, pelo menos tentar, porque a função da advocacia não é de resultado, e sim de uma obrigação de meio, tentar a liberdade do seu constituinte. O artigo 9º do Pacto de São José da Costa Rica e a Convenção Interamericana dos Direitos Humanos diz o seguinte: toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança. Ninguém poderá ser preso ou encarcerado arbitrariamente. Ninguém poderá ser privado de liberdade, salvo pelos motivos previstos em lei e em conformidade com os procedimentos nela estabelecidos. Mas o que chama mais atenção é o artigo 9º, item 3. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá, veja, deverá um verbo impositivo, ser conduzida sem demora à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. Ora, se o processo demora muito, ocorre o excesso de prazo. E ocorrendo o excesso de prazo, é mais uma razão para você ingressar com o pedido de liberdade e, se indeferido, ingressar com um novo pedido de habeas corpus. Mas a soltura poderá estar condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da pessoa de em questão à audiência a todos os atos do processo e, se necessário for, para a execução da sentença. A Convenção Internacional de Direitos Humanos, no artigo 7º, inciso item 5, também diz o seguinte: toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem direito de ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o comparecimento em juízo. Quando nós falamos disso, nós tivemos uma ação perante o Supremo Tribunal Federal, uma ação declaratória de descumprimento de preceito fundamental que teve efeito erga omnes, cuja relatoria coube ao ministro Marco Aurélio, que foi julgado em 9 de setembro de 2015, que diz o seguinte: audiência de custódia, observância obrigatória. Estão obrigados os juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto de Direitos Civis Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem em até 90 dias audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão. Essa foi uma medida cautelar
numa ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, e é muito importante vocês baixarem esse acórdão do Supremo 347 do Distrito Federal. Foi julgado pelo Tribunal Pleno do Supremo. Quando isso foi colocado como uma regra, essa audiência também foi prevista pelo Conselho Nacional de Justiça, onde o magistrado, deveria, ao tomar conhecimento da prisão, relaxar a prisão quando ela for manifestamente ilegal. Poderia fixar fiança ou aplicar alguma medida alternativa à prisão ou decretar, converter a prisão flagrante em prisão preventiva. Infelizmente, um julgado da segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Maranhão, ele foi no sentido de que a falta de realização da audiência de custódia constitui mera irregularidade, já que não tem o condão de relaxar a constrição cautelar do paciente, mormente se já decretada a prisão preventiva em seu desfavor. Veja, é uma mera irregularidade a gente manter alguém devidamente preso no sistema carcerário. Enfim, passando mais uma vez pelo artigo 7º da Convenção Internacional dos Direitos Humanos, toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou de uma autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou de ser posta em liberdade sem prejuízo que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento a juízo. Nós não estamos falando de legislação, brasileira. Nós estamos falando de legislação internacional, de pactos que, na minha concepção, muito embora de concepção ou de interpretação minoritária, se colocam acima do texto constitucional. E uma das coisas que os advogados devem se atentar muito é o artigo 282, que previu medidas cautelares que são alternativas à prisão. E são elas as seguintes: comparecimento a juízo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de contato com determinadas pessoas, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno, suspensão das atividades de função pública, internação provisória em hospital psiquiátrico, fiança e monitoramento eletrônico. Então veja, nós podemos pedir o relaxamento, pedir a fiança, pedir a liberdade provisória e pedir também na audiência de custódia que a prisão preventiva seja convertida em uma medida cautelar alternativa à prisão. E o que acontece? Poucos fazem isso. Nós, na audiência de custódia, não podemos nos manter calados. Primeiro, requerer a liberdade provisória, requerer o relaxamento, requerer a fiança, requerer a pena, a medida substitutiva à prisão preventiva, requerer a redução da fiança e, se o juiz decretar a prisão preventiva, ingressar com pedido de habeas corpus na instância superior. Isso é baseado em um princípio chamado de princípio da inocência. E nós temos um recurso em habeas corpus que teve a seguinte decisão: segundo a jurisprudência dessa Corte Superior de Justiça,
Toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. Nem a gravidade abstrata do delito, nem meras conjecturas servem de motivação para os casos que tais. A menção do crime, sem a incidência de nenhum elemento concreto, não é suficiente para decretar a prisão preventiva do acusado. Se assim fosse, a prisão provisória tem o caráter de prisão obrigatória. Recurso de habeas corpus conhecido e provido para que seja deferido ao paciente aguardar o julgamento do seu recurso em liberdade. Habeas corpus número 80256, Minas Gerais, julgado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. O relator foi o ministro Sebastião Reis Júnior, publicado no Diário de Justiça no dia 22/3/2017. Quando nós falamos, nós temos que argumentar para o juiz, em primeiro lugar, é presumida a inocência do acusado. Em segundo lugar, a prisão preventiva, nesse caso, nada mais é do que uma antecipação de pena. E assim sendo, requerer o relaxamento da prisão em flagrante, requerer o arbitramento da fiança. Se a fiança for muito alta, requerer ao juiz que ela seja reduzida. Se o réu for pobre, requerer que seja concedida a liberdade provisória com as medidas alternativas à prisão e requerer o artigo 282, que são as medidas alternativas à prisão. Muito bem. Vai acontecer o quê? Vai acontecer que muitas vezes o juiz decreta a prisão preventiva. Não tenha medo. Como eu disse, a advocacia não é, nunca foi, nunca será, profissão de covardes. A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional. Não fui eu que disse isso, foi a 2ª Turma, ministro Celso de Mello, DJU de 22/11/2017. Relator, ministro Lewandowski, em 17/5/17. Assim, é inadmissível, diz ele, da custódia cautelar, é inadmissível que a finalidade da custódia cautelar, qualquer que seja a modalidade, seja deturpada a ponto de configurar uma antecipação de cumprimento de pena. HC 90-464 do Rio Grande do Sul, julgado em 4/5/2017. Medida de exceção que a prisão cautelar deve ser imposta ou mantida somente se houver motivação idônea demonstrando a necessidade da segregação. Superior Tribunal de Justiça, habeas corpus 153497, relator ministro Fernandes, julgado no dia 19/8/2010. A prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo imposta ser mantida apenas quando atendidas mediante decisão judicial fundamentada, artigo 93(9) da Constituição Federal. Isso porque a privação da liberdade antes da sentença penal condenatória enseja o enclausuramento provisório à exceção e que caracteriza o cumprimento antecipado da pena. Vocês vão encontrar isso no habeas corpus número 97.809 da 6ª Turma, julgado em 9/3/2010. Portanto, como eu estava dizendo, a audiência de custódia não pode ser considerada uma audiência comum. Eu vou para a audiência de custódia e eu vou munido. Primeira situação, se o auto de prisão em flagrante contém alguma irregularidade,
eu vou requerer o seu relaxamento. Para o pessoal que vai prestar o exame da ordem, se aparecer a expressão o auto de prisão em flagrante tem tal irregularidade, a petição a ser feita é o relaxamento da prisão em flagrante. Segundo, eu vou requerer a liberdade provisória, seja através de fiança, seja através de penas alternativas à prisão. Se a fiança for fixada em valor que o réu não pode pagar, eu vou requerer que seja fixado ou reduzido de 1 a 2/3. E, se o acusado agiu amparado por alguma excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito, você vai requerer a liberdade provisória dele sem fiança. Porque as excludentes de ilicitude fazem com que não haja crime. Muito bem, o juiz opta, nesse caso, para a decretação da prisão preventiva. Não tem problema. Você vai ingressar com habeas corpus direcionado e endereçado ao presidente do Tribunal de Justiça, requerendo a liminar, alegando periculum in mora, fum boni iuris e a duração razoável do processo. Uma vez indeferido o habeas corpus, lembrar que o recurso para o indeferimento do habeas corpus é instância superior ao recurso ordinário constitucional. Se você tiver uma derrota, você vai para o STJ, e se tiver outra derrota, você vai até o Supremo Tribunal Federal. A advocacia não é, nunca foi, nunca será profissão de covardes. E é esse recado que eu gostaria de dar aos meus alunos, aos advogados, àqueles que militam na seara criminal. Nós devemos lutar pelo direito até o fim, até a exaustão das nossas forças. Um grande abraço a vocês, muito obrigado por mais uma vez me acompanharem, espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham tido uma ideia de como atuar numa audiência de custódia, e lembrando, que está em discussão se pode ser realizada a audiência de custódia por maneira virtual. Minha opinião, um absurdo, porque é o único momento que o réu pobre tem direito de se entrevistar com o seu julgador. E retirar-se isso dele não é humano. E o direito penal foi feito na perspectiva do réu e não do Estado. O Estado que tem a obrigação de trazê-lo à presença do juiz para que ele seja apresentado e etc. Não podemos tratar o réu e não podemos trocar a celeridade do processo por exemplo, vamos deixar o processo mais célere tirando recursos. Vamos deixar o processo mais célere tirando a audiência de custódia. A audiência de custódia pode ser virtual. Não. A argumentação pessoal na audiência é muito mais persuasiva do que uma comunicação por videoconferência. Espero que vocês tenham gostado. Estou recebendo aqui no meu telefone, vocês viram várias mensagens pedindo algumas aulas, etc. Eu vou analisar e agradeço a todos. Muito obrigado, que Deus os abençoe e como eu sempre me despeço de vocês. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. E sempre Deus estará no seu caminho, te ajudando, te libertando, te sustentando. Porque aonde você coloca o pé, Deus já preparou o caminho para a sua vitória. Que assim seja, graças a Deus.